A Cláudia Santos, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares pela Universidade Aberta, professora de inglês desde 1997, desempenha funções de professora bibliotecária na Escola Secundária de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, desde 2009. Enquanto professora bibliotecária, tem investido em projetos de continuidade que permitem desenvolver nos alunos as competências associadas à literacia da leitura, da informação e dos média. E o seu trabalho tem sido reconhecido e apoiado pela rede de bibliotecas escolares no âmbito de seus programas de candidatura. Em 2023, este reconhecimento traduziu-se na atribuição do Prémio Professor Bibliotecário, tendo o júri destacado os seus projetos de promoção da literacia dos média, nomeadamente os projetos Desliga-te ou Liga-te, Aprende com os média e TV na Maior. O Luís Maia, com formação em Línguas e Literaturas Modernas, estudos portugueses também, é professor de português no ensino secundário. Para lá da teimosia em escrever sem acordo ortográfico, exceto para os alunos, claro, e de esporádicas experiências no âmbito do jornalismo regional e nacional, tem dinamizado desde os anos 90 projetos relacionados com a educação para os média, desde a criação e coordenação de jornais escolares, como o Mar da Palha, o Margem Certa, que foram recentes vencedores do Concurso Nacional de Jornais Escolares, até outras iniciativas, em particular na área de jornalismo digital escolar. Cada vez mais premente e necessário um empenho que incentive a participação dos jovens na criação da produção mediática concretizada com uma leitura crítica do local e do global, porque aprender é conhecer, é fazer para poder ser e querer uma cidadania consciente e autónoma. Finalmente, a Maria Cristina Silva, enquanto coordenadora do BE da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Branca, tem vindo a desenvolver vários projetos no âmbito da educação para os média. Destaca-se o projeto apoiado pela RBE Saber na Ponta dos Dedos, 2018, que pretendia melhorar os níveis de literacia mediática, digital e da informação dos alunos e dotá-los de conhecimentos que os capacitassem para o acesso, produção e uso crítico da informação. Em 2021, desenvolveu o projeto Oficinas de Comunicar, com sessões intituladas A Voz de Jovem Cidadão, para debater temas de cidadania e posterior gravação de podcasts. Está envolvida no projeto Proliteracias, Mídia e Informação, com a Biblioteca Escolar, tendo o agrupamento sido uma das 10 escolas apoiada pela RBE. Com este projeto criou o Clube de Informação e Jornalismo de Escola, onde se debatem temas do referencial da educação para os média e se criam os textos jornalísticos que integram o jornal escolar Escrita e Requieta. Faz parte da equipa do Jornal Escolar desde o ano letivo de 2013-2014. 10 anos de experiência. Muito bem. Como dinâmica deste painel, nós pensámos fazer uma rapidíssima volta à mesa para, digamos assim, alguém, cada uma e cada um, sublinhar um aspecto ou dois que de alguma forma identifique o tema, o mundo de que vai falar, embora o currículo que aqui apresentado já tenha dado um pequeno panorama. Mas, digamos assim, aquilo que quer focar, que o traz aqui de alguma forma. É uma apresentação, praticamente, portanto, 2 minutos para cada um, no máximo, para dizer qualquer coisa. Começo aí, então, pela Cláudia. Por mim? Sim. Acho que não preciso. É melhor. Porque tem aí aqui. Ora bem, bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite em nome da equipa do Jornal Escolar Escrita e Requieta. E é com orgulho e alguma vaidade que estou aqui a falar deste grande projeto de um pequeno agrupamento com apenas 640 alunos, desde o pré-escolar até ao 9º ano. Somos do Concelho de Albergaria à Velha, no distrito de Aveiro, e este é um jornal que é feito por jovens que têm 2 vidas, não é? Tem a vida deles e a vida de jornalistas, e é um jornal com um espírito jovem, mas é um projeto já com 30 anos, está a fazer 30 anos agora. Nasceu no ano letivo de 1995-96,
tinha o nome de Voz Ativa e já na altura se assumia como um meio de comunicação que privilegiava a voz de todos, de toda uma pequena comunidade, dando especial enfoque à voz dos alunos. Pronto, depois por questões legais, houve uma escola em Lisboa que registrou este nome, Voz Ativa, e nós tivemos que mudar e surgiu então o nome Escrita Irrequieta, que eu acho que está bem adequado e a partir daí tem sido toda uma aventura. Muito obrigado. Não posso dizer mais nada. Podemos ficar por aqui. Damos um pequeno... Vamos fazer um currículo. Pode continuar. Bom dia a todos. Um agradecimento especial, uma palavra de felicitação a esta equipa de investigadores do Projeto Bio, cujo trabalho tenho acompanhado muito de perto, com muito interesse e com muito entusiasmo, até porque no meu trabalho como professora bibliotecária tenho tido sempre a preocupação de implementar e desenvolver projetos na escola, projetos de literacia mediática e informativa. Este projeto que trago cá é o projeto TV na Maior, é um projeto de televisão escolar, com produção online e com publicação online. Ele nasceu em 2016, com o apoio financeiro da Rede de Bibliotecas Escolares, no âmbito da sua candidatura a Ideias com Mérito. Começámos por noticiar eventos e atividades das 3 escolas do nosso agrupamento e também produzir trabalhos de reportagem e entrevista em contexto escolar e também na nossa comunidade local. Entretanto, o projeto foi evoluindo, fomos fazendo parcerias dentro da escola e também com parceiros externos que nos ajudaram a desenvolver outros formatos de programas, como por exemplo as nossas revistas de imprensa e outras séries de programas ligados ao livro e à leitura. A operacionalização prática do projeto é complexa porque implica gerir o trabalho de 2 equipas distintas. A equipa de jornalistas é composta por alunos de qualquer curso, alunos que se inscrevem voluntariamente no projeto e que têm a seu cargo todo o trabalho de concepção dos conteúdos da TV. E depois a equipa técnica, que é composta por alunos do curso profissional de audiovisuais, que estão responsáveis por toda a componente técnica do projeto e sendo o curso profissional de audiovisuais o nosso grande parceiro da Biblioteca Escolar neste projeto. Muito obrigado. Passamos à Bárbara. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui entre pessoas que já se conhecem, que já se têm cruzado muito devido àquilo que estão a fazer atualmente. O projeto Público na Escola, como o nome indica, é um projeto do Jornal Público, é um projeto de educação para os mídias, nasceu com o próprio jornal há 35 anos, tem aqui o seu progenitor. E depois, durante mais de 20 anos, teve um grande impacto e foi um projeto de um enorme pioneirismo, não é? Vamos recuar aos anos 90, é disso que estamos a falar, se falava de literacia mediática por todo o lado e desinformação, portanto foi claramente uma coisa a olhar muito para a frente. Depois foi interrompido uns anos nos 2000 e qualquer coisa, e retomámos em 2019, no ano letivo 2019-2020, com outra equipa. Temos aqui 2 grandes campos de ação, o fomentar e trazer o máximo de alunos e de professores para o mundo, para o universo do jornalismo escolar, e penso que depois num segundo momento teremos a oportunidade de explicar porque é que isso é importante, e muito também aproximá-los do contacto com o mundo da informação através de trabalhos do público que são ponto de partida para planos de aula estruturados com princípio, meio e fim, e também propostas de desafios de atividades mais ligeiros e lúdicos, mas sempre esta ideia que é, mais do que na desinformação, queremos aproximá-los da informação, pondo a fazer, e temos aliás vários concursos e formações, para que os alunos façam trabalhos em registro jornalístico, reportagens, entrevistas, notícias. Achamos que o recuar aqui é muito o nosso método e o nosso foco. Obrigado. Passamos. Muito bom dia, obrigado
pelo convite para estarmos aqui presentes. Eu estou em representação do jornal digital Comunica. O jornal surge no contexto do Clube de Comunicação do Grupo de Escolas de Freixo, de Ponte Lima, integrado num meio rural muito pequenino, uma escola também muito pequenina, e é um clube, é um jornal que desde o seu início se pautou pela experimentação. Nós decidimos arriscar desde o primeiro momento. Não temos propriamente formatos fixos no jornal, eles vão surgindo. Tem, se calhar, na sua essência, como característica, o estar aberto a toda a gente. Nós, no jornal, não temos um clube com alunos fixos, portanto, uma das nossas características é a nossa porta do estúdio não ter fechadura, entregámos-la à direção e, portanto, trabalhamos com muitos condicionantes a do tempo. Em primeiro lugar, fazemos o nosso trabalho nos intervalos só, e vamos experimentando, vendo modelos, adaptando, não gostamos de estar quietos, somos também quietos. Muito obrigado, António. Passamos ao Luís. Muito bom dia. Eu renovo o agradecimento por esta presença e os parabéns pela iniciativa. O Mais é Certo é um projeto da Escola Secundária de Cacilhas de Terre, de Almada. É um projeto novo, iniciamos em 2023, lançamos agora o 6º número em dezembro. Tinha havido algumas iniciativas no âmbito na escola, mas esporádicas e já deixadas para trás há muito tempo, há mais de 15 anos. E começámos com o seu anúncio e com uma sondagem aos alunos sobre o nome a adotar. Portanto, quisemos logo envolver os alunos desde o início. Felizmente foi este o nome escolhido, porque o segundo não agradava nada, era Cacilhando. Uma coisa estranha, Cacilhando. Portanto, Mais é Certo, acho que ficou melhor. E o que é que nós queremos? Nós pretendemos essencialmente aquilo que se pronuncia no título deste painel, portanto, vida ligada aos médios escolares como forma de expressão e de participação. E é isso que nós pretendemos. E para além de ser uma forma de expressão, ser também um veículo dessa expressão, principalmente de alunos, mas está aberta a toda a comunidade escolar. Que caminho estamos a seguir? Estamos a dar os primeiros passos ainda. Antes de mais, queremos consolidar um espírito crítico na comunidade escolar, que ajude a olhar o mundo, a saber olhar o mundo, a lê-lo, mas um olhar que não fique limitado às bolhas em cada vez mais nos fechando onde nos querem fechar, se calhar. Muito bem. Muito obrigado. Temos o panorama. Agora, esta segunda parte do painel, a ideia era que cada um tivesse um pouco mais de tempo para se debruçar sobre duas questões, digamos assim, de um leque que foi, de alguma forma, sugerido, que passa pelo protagonismo dos alunos, passa pela formação para a cidadania, para a ligação entre a prática dos médias escolares e da literacia mediática, etc. Cada um se escolheria um ou outro ou dois, no máximo, porque, digamos, em 8 a 10 minutos que é dado a cada um, para podermos ter ainda algum tempo de conversa entre nós, digamos, é preciso, de facto, a gente focar um bocadinho e tentar evidenciar alguma mensagem importante ou algum problema importante que fosse importante trazer também para aqui, para nós, para este quadro de debate, para irmos construindo uma reflexão crítica sobre a experiência riquíssima que posso testemunhar, porque não tendo tido o privilégio, como a Sara e o Daniel, de andar pelo país e pelas regiões autónomas a conversar com professores e alunos que estão envolvidos nesta experiência, alguns dos quais aqui presentes no painel, nem pude beneficiar quer da transcrição, quer de um trabalho escrito pela Joana Filol, que é uma espécie de reportagem jornalística sobre esses relatos e que vão ter a oportunidade de ler numa publicação do projeto, digamos, a sair em breve na sequência do encerramento do BU, ou BAIU, como ouvi ali fora, que é interessante também, é o Através de Ti e o Se Tu,
os dois sentidos que estão contidos no nome deste projeto. Não é? Portanto, eu vou agora começar ao contrário e a pedir então que o Luís apresentasse, digamos assim, a sua reflexão, não é? Sublinhando e indicando quais são os aspectos que gostava de sublinhar a partir da experiência que tem vivido. Eu irei dar algum sinal aos 8 minutos, mais ou menos, e depois tem mais 2 minutos para terminar. Agradecia esse esforço, agradeço desde já, porque sei que é uma vida que nós estamos a contar. Quando nós estamos a contar a vida, é difícil me calarmos, não é? Portanto, eu vou ter que fazer esse papel sujo, não é? Obrigado. Espero que não seja necessário. Em âmbito de reflexão, também é um pouco interessante, 10 minutos, refletir sobre estas questões que nos foram levantadas. Não é? Eu começaria, talvez, por aquilo que diz respeito à participação dos alunos. No nosso caso particular, temos uma participação boa, se calhar desejávamos mais. Temos picos de intensidade, temos um núcleo duro, neste caso, que trabalha. E depois há participações esporádicas e começamos a ter algumas parcerias que têm vindo ter connosco, nomeadamente a Associação de Estudantes, o Clube de Ciência Viva, por exemplo. O que ajuda muito àquilo que também nos interessa, que o jornal seja a expressão dos alunos, como também estava estipulado aqui na questão. Isto é, o jornal poder ser a sua voz, poder ser o espaço para os seus interesses, para as suas preocupações, o espaço onde podem fazer uma reflexão que não é feita noutros, e em que eles têm tempo para refletir, para sugerir trabalhos, para sugerir linhas orientadoras. No âmbito da participação esporádica, nós temos uma característica muito singular. Não há muito no país. Somos uma escola só de secundário. Portanto, não temos terceiro ciclo. Eu estive anteriormente numa escola que era um agrupamento, portanto, tínhamos desde o pré-escolar até ao secundário e tínhamos participações dos mais diversos níveis de ensino. Aqui temos só 3 anos e a participação também se ressente disso, porque quando os alunos começam a estar mais, digamos assim, envolvidos, já estão de saída da escola, já estão, e no 12º ano já têm outras preocupações, e isso reflete-se um pouco nessa participação. Acabamos depois por privilegiar o tipo de participações, nomeadamente com os cursos profissionais, em que os alunos aí, como têm muito mais aulas, também não têm esse tempo todo para colaborar, mas temos, por exemplo, uma colaboração estreita com turmas, nomeadamente da área de design e comunicação, que nos ajudam a colaborar. Isto no que diz respeito à participação e à expressão. Depois, por outro lado, qual será a utilidade destes projetos, destes trabalhos? São essencialmente por isso, além da participação e da expressão, é bom que ela seja feita se estes projetos forem autónomos, se não forem, digamos assim, um mero repositório das atividades da escola. Isto é, uma prova documental da concretização do plano anual de atividades, que é o que acontece muitas vezes e nós tentamos evitar isso. E penso que vamos conseguir. Logicamente que estes projetos também têm que ter sempre, e penso que na maior parte dos projetos que estão aqui presentes isso acontece, um grande reconhecimento e um grande apoio de quem dirige a escola, porque se não for assim também tem uma vida muito dificultada. Numa das questões perguntava se valia a pena roubar o tempo dos alunos e dos professores. Eu acho que sim, rouba o tempo dos alunos, rouba. Nós na escola, por exemplo, temos horários para os alunos dos cursos científico-humanísticos só de manhã. Portanto, tirando uma ou outra pequena exceção, os alunos lá estão de manhã. Logicamente, tudo o que sejam atividades para além tem que ser realizadas à tarde e regressar à escola, depois ter ido para casa, por ter alunos que moram a uma certa distância, é sempre difícil. Portanto, há sempre aqui também tem que haver uma vontade redobrada deles para estarem presentes, para conseguirem colaborar. Depois, havia aqui outro tema, eu acabei por estar a pensar em todos os temas porque acho que todos eles mereciam.
tinha a ver com a questão das práticas, se as práticas jornalísticas eram incentivadas, ou como é que se analisava depois o trabalho jornalístico profissional. Nós tentamos isso, incentivá-las sempre, desde o mais básico, o conhecimento das características dos géneros jornalísticos mais comuns, até já referida, mais uma vez, leitura crítica do mundo. Mas também tentamos que eles façam uma leitura das leituras que vêm do mundo. Portanto, também essa capacidade de ler aquilo que é produzido por outros média de cariz já profissional. Por outro lado, também se pode, os médias escolares também podem, eu acho que isto é importante, que é o ser o lugar do erro. Onde há direito a errar, seja antes de publicar, por exemplo, seja depois de publicar, descobrimos que erramos. E acho que isso é essencial, porque é a partir daí que se faz saber o crescimento dos alunos. Como é que observamos esse erro? Essencialmente observando através do olhar do outro, das outras vozes que nos chegam, não é? E é isso que vai ser um dos elementos essenciais destes projetos, que é o serem um lugar de pluralidade, isto é, de vozes diferentes, de vozes que às vezes são contrárias e que são importantes nestes projetos. Para finalizar, só tocar aqui o último ponto, que penso que estava aqui relacionado com as questões da literacia da informação, com a literacia mediática, perdão. Começando pela literacia informativa ou da informação, em que o que se pretende é saber como é que se acede, como é que se avalia, como é que se usa a informação, inicialmente de um modo consistente e eficaz. O que nós queremos é que quanto maior ela seja, maior será, obviamente, a variedade que eles conseguem na pesquisa e melhor será a avaliação que fazem da informação e a sua seleção. Se olharmos para os planos curriculares dos ensinos básico e secundário, há alguma preocupação nesses aspectos, nomeadamente no desenvolvimento de competências como a planificação de uma pesquisa, a utilização de técnicas de pesquisa mais avançadas ou a avaliação crítica da informação que é recolhida. Isso vai-se trabalhando em diversas disciplinas, como saberão melhor do que eu. Quanto à literacia mediática, para nós o que faz é essencialmente juntar às outras questões já levantadas a questão da criação, essencialmente. A capacidade de criar, que aprofunda o cariz subjetivo das outras competências, e é dela que resulta, essencialmente, aquilo que será, ao fim e ao cabo, posto em palco para avaliação de terceiros. Para finalizar, se olharmos para o currículo escolar, nomeadamente na minha área, que é a área do português, como é que nós temos estes campos da literacia mediática e da literacia informativa? Infelizmente está pouco presente. Não é? Eu fiz assim um levantamento rápido. Começamos a falar destes temas no 6º ano, em que se fala de competência mínima, na competência de leitura, centrada em textos orientados para informar, notícia, entrevista, e nós estamos além disto. Que acaba por se repetir depois no 7º ano, aqui estendendo já outros géneros, como o artigo de opinião e a crítica, e a colocar os alunos a escrever guiões de entrevista. No 8º ano, voltamos atrás, voltamos à entrevista, que já tinha sido falado no 6º ano, muito bem, porque é para fundamentá-la, na competência de leitura, e depois na competência da escrita, saber escrever textos de géneros como a entrevista. O 9º ano é omisso em relação a esta questão, e voltamos no 10º ano, aqui no campo da compreensão do oral, com a interpretação de textos orais, de reportagens e documentários, entre outros, e depois na expressão oral, também no 10º ano, a apreciação crítica de reportagens e documentários.
há aqui uma falha que eu acho que costume, que é grave, quando passamos dos programas para as atividades essenciais, esqueceu-se um dos géneros muito importantes que é um âmbito específico do jornalismo, que é o artigo de divulgação científica, que desapareceu, e que é dos géneros textuais no campo do jornalismo, nomeadamente em revistas como todos vocês conhecem, National Geographic, do género, que há trabalhos espantosos nessa área, perfeitamente híbridos, e que deveriam ser trabalhados nas escolas. Mas isto é um panorama muito geral. Obrigado por ter. Muito obrigado e por ter cumprido também o tempo e passarmos então ao Freixo e a Ponte Lima. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, mais do que jornal, é um projeto e que nós gostamos de classificar como um projeto de pessoas, de indivíduos. Muitas das vezes nós paramos no meio da velocidade com que trabalhamos neste nosso projeto. Ele tem características, desde já por ter começado numa situação muito particular. Nós, a primeira reunião que fizemos para o lançamento do jornal foi em outubro, e um mês ou dois depois fomos enviados para casa e tínhamos um esquema montado de funcionamento do jornal, se calhar como todos os outros, e de repente ficamos sem nada. E então, o que pareceu à primeira vista uma catástrofe, revelou-se uma excelente oportunidade, porque nos obrigou a reequacionar tudo e arranjar um formato de jornal escolar que não tínhamos pensado na sua gênese, mas que veio a solidificar-se, e é assim que hoje trabalhamos. Toda a gente foi para casa, toda a gente de repente sentiu que a única ligação que poderia haver com os colegas, com os professores, com pais, com famílias, com a escola, foi o nosso jornal. E então nós abrimos e começamos a receber conteúdos feitos a partir de casa. Tivemos boletins meteorológicos feitos pelo pai, pela mãe e pelo miúdo que participava no clube de meteorologia. Tivemos aulas de música, concertos de música em direto, e portanto fomos juntando aquilo tudo e percebemos que se calhar havia muitas maneiras de fazer jornalismo de muitas e variadas formas. E aproveitamos essa aprendizagem forçada, e é assim que nós hoje trabalhamos. Porque às vezes, no meio deste turbilhão, nós só trabalhamos nos intervalos, conseguimos arranjar outras formas de abrir a participação aos alunos, e eles podem fazer notícias a partir de casa, mas às vezes paramos, e em reunião ali com a Cristina, que é a minha colega, questionamos: o que nós estamos a fazer é jornalismo. E porquê? Porque nós temos muito respeito pelo jornalismo, pelos jornalistas, pelo trabalho que fazem, e nós às vezes não temos formação na área, não temos formação, fazemos um bocado por mimetismo, por imitação, não temos vergonha nenhuma de o dizer, seguimos os bons exemplos, copiamos modelos que funcionam nos jornais, nas televisões, e muitas vezes questionamos: mas isto é jornalismo que estamos a fazer? Se calhar não é isso que será importante. O que nós temos preocupação é que cada miúdo, cada rapaz, cada rapariga, independentemente do seu background académico, se é um bom aluno, se é um mau aluno, se é bem comportado, se não é mau, isso não nos interessa absolutamente nada, isso fica na porta à entrada do estúdio. O que nós queremos é ouvir aquela pessoa, que se calhar vai ser ali naquele espaço, que muito provavelmente ao longo do seu percurso escolar vai ser a única vez, ou das poucas vezes, em que vai contar qualquer coisa. E portanto, é mais do que jornalismo, é um meio de expressão, de comunicação, em que todas as pessoas podem falar. Nós temos formatos adaptados para miúdos com necessidades educativas especiais, arranjamos modelos para encaixar nessas pessoas, nesse tipo de problemáticas, e vamos trabalhando um pouquinho para as pessoas e com as pessoas.
E se calhar é esta a característica do nosso jornal. Obviamente, estamos sempre em constante, aquilo parece que o nosso projeto é muito engraçado, é um projeto que funciona naquela escola, provavelmente será difícil de replicar. Difícil é o contexto, depende das pessoas, depende da forma como surgiu. Não quer dizer que o que funciona num lado poderá funcionar, não é modelo para ninguém. Portanto, quem está à frente dos clubes cria o seu formato. Não quer dizer que vá funcionar noutros lados, mas para nós funciona. E às vezes temos que parar, porque temos a sensação que há ali um monstro por trás a tomar conta de nós. Há pouco eu fazia a contagem das categorias temáticas que temos no nosso jornal, que é exclusivamente digital, e íamos nas 67 categorias. Elas vão crescendo, depois a gente reúne-se, tenta minimizá-las para que elas não tomem proporções gigantescas, mas isto significa que não seguimos um único caminho. São os próprios miúdos às vezes que chegam e sugerem-nos: ó professor, na minha aldeia eu gostava de fazer uma reportagem sobre os monumentos que lá há. Nós nunca perguntamos mais nada, só dizemos: pega na câmara, pega no microfone e vai. Depois nós ajudamos. Ontem no jantar tivemos uma conversa muito interessante, que me falou num aspecto que não tinha pensado nunca, mas se calhar vamos reparando que o nosso estúdio foi organizado por ilhas. Temos uma ilha da exposição máxima, que é a câmara de vídeo, para os telejornais, para o vídeo. Temos uma ilha para o podcast, para o áudio, e temos uma ilha para a produção de conteúdos. E fizemos isto informalmente, mas percebemos, ontem falou numa coisa muito interessante, que é a segurança. O jornal é uma área de segurança. Os miúdos, nós nestes dias do Congresso vimos que há muita comunicação, há muita partilha, estão em constante comunicação, mas também se calhar nós como adultos não nos apercebemos muito. Provavelmente haverá medo de falar. Entre eles haverá receio de serem cancelados, haverá receio de num simples emoji que enviaram a comentar, porque somos obrigados a comentar, não é? Porque se não comentarmos já estamos a comentar. Há uma pressão muito grande sobre eles e, portanto, esta comunicação que existe entre eles é uma comunicação tensa, muito tensa, e nós percebemos que se calhar quando eles vão ali, naquele sítio, nós criamos-lhe uma ilha segura, em que os deixamos e os apoiamos, e no início eles têm muita dificuldade, porque sabem que não estão a falar para o jornal, mas estão a falar para os amigos. E portanto nós temos que lhes dar essa segurança, e é isso que nós sentimos muito, que estes miúdos andam muito assustados, não é? E portanto se calhar um meio de comunicação como um jornal, deixamos dar voz, ouvir a pessoa e dizer: podes falar, que nós estamos aqui ao teu lado, não é? É isso que nós gostamos de falar. É um projeto que tem esta característica, gostamos de trabalhar com meninos muito pequeninos, para mim pessoalmente foi uma surpresa. Eu achava que ia começar a trabalhar com os mais velhos, porque sim, e estou cada dia que passa mais surpreendido pelos mais pequeninos, por razões óbvias. Muito orgulho no projeto. Obrigado. Obrigado. Vamos dar aqui um salto, uma vez que o público na escola fala com uma visão um pouco mais transversal às escolas, vamos acabar as experiências locais e passava à Cláudia então. Eu pedia-vos a permissão para me dirigir ao computador, porque precisava de mostrar-vos um vídeo que vai mostrar o que queria dizer-vos. Então eu gostava de aproveitar este tempo que me é permitido para reforçar o papel e potencial dos média, dos médias escolares na criação de uma cultura de literacia informativa e mediática nas escolas. Sabendo que não podemos virar costas à realidade, e quando falo de realidade estou a referir-me a alguns factos que ouvimos aqui ontem, como o tempo excessivo nos ecrãs, como a dependência da inteligência artificial para a realização de trabalhos escolares,
também a manipulação algorítmica das redes sociais e, pelo que tenho ouvido na nossa escola, os nossos jovens informam-se essencialmente através das redes sociais, sem que disso se apercebam. Então, dizia eu, não podendo fugir a esta realidade, estou absolutamente convencida de que ter na escola um meio de comunicação significa dotar os alunos de competências que lhes vão ser essenciais ao longo da vida. E eu refiro-me aqui às competências que vêm no referencial de educação para os média, que me serviu de inspiração para criar este projeto de televisão, mas também às que estão enunciadas noutros documentos orientadores que orientam o nosso trabalho no dia-a-dia nas escolas, o referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, no caso das bibliotecas escolares, a Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania e também, um que todos os professores conhecem e que todos falam, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O vídeo que tenho para vos mostrar, se calhar não vou mostrar tudo, vou mostrar apenas um excerto, é uma reportagem da TV na Maior que ilustra de alguma forma aquilo que vos queria dizer a propósito destas competências. Esta foi uma reportagem que criámos precisamente para dar a conhecer o projeto, para o divulgar e para que as pessoas percebessem qual é o contexto em que este projeto surge e quais eram os nossos objetivos. A TV na Maior está no ar. Prometemos acompanhar tudo o que se passa nas 3 escolas deste agrupamento. O reconhecimento é muito importante, por isso, vamos ver onde e como nasceu este projeto. Nossa biblioteca está integrada na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. É melhor, talvez, avançar com a apresentação. Já temos um cheirinho. Pelo menos já viram o nosso genérico, que foi criado pelo curso de audiovisuais. Mas é Posso pôr aqui a imagem de PowerPoint só. Então, neste vídeo, vocês iam ver alunos a testemunhar as aprendizagens e as competências que eles consideram que adquirem ao participarem neste projeto TV na Maior. Eles referem normalmente competências várias no âmbito da leitura e da escrita, também da literacia da informação, portanto, na procura, na seleção e no tratamento da informação, mas também questões que têm a ver com os direitos de autor, com a necessidade de haver rigor na informação. Mencionam muito também o desenvolvimento de uma atitude crítica face aos conteúdos dos meios de comunicação social, ao desenvolvimento da autonomia e da criatividade. Revelam também um dado muito curioso, que é o crescente interesse dos meios de comunicação social, uma vez que ao fazerem televisão na escola ficam a perceber como se faz a televisão por dentro e, portanto, colocam-se no papel de jornalistas e ficam a perceber o quão importante é informar com a verdade e com rigor. É claro que estas aprendizagens também advêm do facto de nós termos o cuidado de imprimirmos a estes projetos, não só a TV na Maior, mas outros projetos que temos na área dos média, imprimirmos uma componente muito forte, uma componente formativa muito forte. Para isso temos contado com alguns parceiros externos que nos têm ajudado e têm vindo à nossa escola e nos têm proporcionado momentos de formação para os nossos alunos, não só da TV na Maior, mas de outros projetos que temos com outros média. Inclusive aqui fica novamente um agradecimento a esta equipa do Milox, que também já proporcionam às nossas equipas de trabalho momentos de informação muito importantes e muito enriquecedores da qualidade do trabalho que desenvolvem. Eu diria que todos os médias escolares são projetos por si só de literacia informativa e mediática. Nós, pelo menos com a TV na Maior, assumimos-nos como tal. No entanto, a partir de determinado momento, consideramos que podíamos ir um bocadinho mais longe com a TV e podíamos colocar a TV na Maior ao serviço da educação para os média na nossa escola.
E foi então que, passado 2 anos, em 2018, criámos um outro projeto, que é o Desliga-te, Aprende com os Média, e curiosamente, tal como vocês optaram aqui no título do vosso estudo e do congresso, o nosso Desliga-te também tem um des entre parênteses, porque a mensagem que queríamos passar aos alunos era exatamente essa, era desliga-te dos algoritmos das redes sociais que te informam de forma manipulada, que manipulam a forma como és informado, e liga-te aos factos, liga-te aos meios de comunicação que te transmitem informação credível. O desafio foi expandir na nossa escola uma cultura de literacia mediática, colocando a TV na Maior ao serviço da divulgação de outros meios de comunicação e servindo-nos também da visibilidade que a TV na Maior já tinha no nosso agrupamento, nomeadamente com pais e professores, para fazer chegar aos membros da nossa comunidade escolar programas em que se explorassem conteúdos de outros meios de comunicação social. E nós trabalhamos essencialmente com jornais, revistas e também com as redes sociais. Este projeto surgiu numa fase em que aparece nas escolas o conceito de DAC, que é uma das estratégias da flexibilização curricular. O DAC é o domínio da autonomia curricular e pressupõe que todas as turmas desenvolvam um projeto anual. Então, nós vimos isto como uma oportunidade e começámos a convidar as turmas e os respectivos professores para produzirem conteúdo para a TV na Maior. Isto permitiu envolver muitas turmas, muito mais alunos neste projeto e também reforçar a vertente curricular deste projeto de televisão. Assim, numa dinâmica interdisciplinar e no âmbito dos seus projetos DAC, estas turmas criaram séries de programas que colocaram os alunos em contacto com outros meios de comunicação e assumindo uma posição crítica face aos seus conteúdos. Destaco aqui um exemplo, a nossa revista de imprensa, chamada Palavras de Vistas, que consiste de forma muito simplista, porque temos agora muito pouco tempo, no desenvolvimento de um trabalho em 4 etapas. Em primeiro lugar, sessões de leitura dos jornais e das revistas da biblioteca por grupos de alunos, em princípio trabalhávamos sempre com uma turma. Depois, em pequenos grupos, os alunos selecionam conteúdos dessas revistas ou jornais que lhes tenham interessado ou que de alguma forma estejam ligados aos conteúdos curriculares. Numa terceira fase, produzem comentários críticos aos conteúdos que selecionaram e depois estes comentários são gravados com a equipa da TV na Maior, naquele formato clássico de revista da imprensa em que temos um moderador e depois os outros elementos do grupo estão ali para apresentar os conteúdos que, por exemplo, durante aquele mês, no Jornal Público e na revista Visão, mais lhes chamaram a atenção, mas não só apresentar, também comentar, tecer alguns comentários críticos, problematizar e relacionar muitas vezes até com os conteúdos curriculares. Isto pode-se fazer com qualquer média escolar. Podemos fazer este trabalho para um jornal escolar, também para uma rádio. Nós temos outros exemplos de trabalho com a rádio da nossa escola, por exemplo, aqui lembro-me há um ano fizemos uma série de podcasts sobre desafios e oportunidades das redes sociais, foi o DAC de uma turma. Também fizemos um trabalho com podcast para a nossa rádio chamado Pod Ciência, em que os alunos apresentaram artigos científicos. Temos outro exemplo com memes, que os alunos produziram memes sobre a segurança nas redes sociais e estes memes foram publicados nas redes sociais da biblioteca. Isto foi feito no âmbito da disciplina de inglês, ou seja, trata-se de desafiar os alunos a criarem conteúdo original a partir do que veem, ouvem ou leem nos média e depois comunicarem as suas conclusões e a sua análise no meio de comunicação escolar. Portanto, eu acho que todos os médias escolares têm este grande potencial de formação dos alunos para a literacia mediática e também como espaço de expressão dos jovens. Sim, eu vou terminar. Posso ler só aqui 2 citações muito breves a propósito da TV na Maior como espaço de expressão e de intervenção. Nós temos feito ao longo dos anos, o projeto já tem muitos anos, temos feito várias auscultações aos alunos sempre que queremos monitorizar e avaliar os resultados do projeto. E eu estive a ler algumas desses dados e recolhi aqui 2 afirmações de 2 alunos. E um diz assim: a TV na Maior permite-nos intervir na vida da nossa escola e da nossa comunidade, porque damos a conhecer o que se faz nas 3 escolas do agrupamento. Publicamos conteúdos que transmitem valores e formam e educam para a cidadania. A TV na Maior também nos faz, a nós, melhores cidadãos,
porque ouvimos o outro, dialogamos, comunicamos. E é pela boa informação que construímos uma cidadania ativa e promovemos os valores democráticos, como o pensamento crítico, a liberdade de expressão e a capacidade de intervir. Para mim é muito significativo que os alunos associem o projeto TV na Maior a estes conceitos tão importantes nos dias de hoje, como são a cidadania, a democracia, o pensamento livre e a capacidade de intervenção. Obrigada. Muito obrigado. E agora vamos deixar a intervenção da Cristina. Ora, o nosso jornal, sendo um jornal com 30 anos, tem feito um percurso e até chegar a um jornal de alunos, feito por alunos, para alunos, onde a voz dos alunos, que expressa a voz dos alunos. Nem sempre foi assim. Eu lembro-me quando cheguei à escola e ao jornal, era pedido aos vários departamentos que enviassem os artigos para o jornal. Eu, como professora bibliotecária, também era responsável por escrever os artigos relacionados com a biblioteca escolar. Isso foi mudando e foi muito importante o projeto do Público na Escola e os encontros dos jovens jornalistas, porque foi aí que começámos a percebermos que precisávamos de aprimorar as nossas práticas, de envolver mais os alunos, e agora temos o Clube de Informação e Jornalismo, que começou a existir no âmbito da candidatura para o Literacias, Média e Informação com a Biblioteca Escolar. É o nosso núcleo duro, temos 10 alunos, temos 4 professores, mas o jornal também é aberto a toda a comunidade e todos podem participar, desde professores, a Associação de Pais também costuma participar, mas privilegiamos de facto o que os alunos fazem, constroem e decidem em reunião. Nós também não temos um espaço temporal para nos reunirmos, fazemos nos intervalos, temos um grupo do WhatsApp onde estamos sempre também em comunicação, temos também no Classroom, no Noturno, onde também colocamos os nossos artigos e onde comunicamos, e assim se vai construindo o nosso jornal. E eu estava aqui a pensar, tudo o que escrevi já não vou dizer, porque acho que vou ilustrar como este jornal é de facto um jornal dos alunos, e como os pequenos jornalistas que temos na escola se envolvem neste projeto de uma forma assim, como dizia o Tiago ali no documentário, entregar só uma causa, é ser jornalista e ter a outra vida, são 2 vidas. E a propósito disto, este aluno, Tiago, no verão, estava de férias em Porto Santo e mandou-me uma mensagem para o WhatsApp: professora, aqui à beira da piscina está uma jornalista da RTP, o que é que acha de eu fazer-lhe uma entrevista? E eu acho bem, pronto, vou fazer umas perguntas, já lhe mando e depois vou. E assim foi. O Tiago entrevistou a Cristiana Freitas. A entrevista sai agora nesta edição do primeiro semestre. E posso dar outro exemplo do Cláudio, que o ano passado, no âmbito das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, envolveu-se muito. O professor de História era o professor Zé Paulo, que eles gostam muito, que era a alma do nosso jornal, mas saiu para outra escola. E então eles trabalharam muito este tema do 25 de Abril, fizemos uma edição especial sobre o 25 de Abril, e o Cláudio, numa entrevista à Carolina Franco, do Público na Escola, disse: o jornal serviu para eu superar os meus medos, porque quando foi o 25 de Abril eu queria ir a Lisboa entrevistar a Celeste Caeiro. Então o Cláudio queria e foi, pediu aos pais, os pais levaram o Cláudio a Lisboa, só que ele não conseguiu encontrar a Celeste Caeiro,
E ele disse, então, como eu sou muito tímido e tenho medo de falar assim com pessoas, especialmente com desconhecidos, eu fui para a rua e fui perguntar às pessoas, na rua, acho que a Rua Augusta, fui perguntar às pessoas o que é que elas achavam do 25 de Abril, como é que viveram isso, pessoas que são de Lisboa, porque o Cláudio é da Albergaria Velha, e ele estava muito orgulhoso de si por ter conseguido fazer isto, não é? Ele ultrapassou uma das suas dificuldades. Pronto, temos também a Matilde, que estava super entusiasmada porque escreveu um artigo sobre as mulheres e aprendeu muito e pronto. Entretanto, o Escrita Irrequieta foi crescendo, foi evoluindo. Agora, este ano letivo, temos uma novidade, que é o Arte Irrequieta, também no âmbito do projeto Proliteracias, em articulação com a disciplina de Educação Visual. Fizemos uma abordagem pedagógica do uso da inteligência artificial, nomeadamente na construção de arte plástica, e vamos agora, temos um suplemento digital onde vamos apresentar os trabalhos dos alunos autorais, criados por eles, e os que eles realizaram com a inteligência artificial. Acho que vai ser também muito interessante. É isso, acho que isto é de facto a prova que é a voz dos alunos que está patente, que queremos mostrar. Estamos a trabalhar, muitas dificuldades em termos de tempo, faz-nos muita falta. O professor José Paulo passava horas e horas na biblioteca do seu tempo pessoal a trabalhar para o jornal. Eu, como professora bibliotecária, tenho que dividir o meu tempo também, mas é um bocadinho assim, trabalhamos por amor à camisola como missão. E não sei se tenho ainda algum tempo, mas acho que já disse o essencial. E como sou professora bibliotecária, vamos então à hora do conto. Eu trago um excerto do livro da Margarida Fonseca Santos, Não Me Magoas Mais, que na página 108 diz o seguinte: o António, que é uma das personagens, diz: como o tempo estava a passar, a nossa professora rompeu o silêncio. Lembram-se de vos mostrar como exemplo o Escrita Irrequieta do agrupamento de escolas de Branca e Albergaria à Velha? Disse a setora. Da iniciativa do Jornal Público? Lembrava-me muito bem. Contei-vos que foi eleito o melhor jornal da categoria A por agrupamento. Estive a falar com os colegas da direção do nosso agrupamento, mostrei-lhes as coisas que já tínhamos reunido e surgiu a ideia. Pronto, ficámos muito orgulhosos de ter o nosso jornal num livro da Margarida Fonseca Santos. Fiz publicidade, fui a todas as turmas mostrar e aprendi a palavra trollar. A professora está a trollar connosco porque é impossível o nosso jornal estar num livro assim, mas não, é possível. Obrigada. Obrigado. E ouvimos então agora a intervenção de Bárbara. É que eu deixei aqui no microfone. Bom, eu escolhi trazer a palavra intervenção, porque um jornal escolar é uma ação de intervenção. E nós ontem estivemos aqui a debater, falámos muito da questão que é muito o tema que aqui nos traz, não é? Vidas ligadas, desligadas, ligadas mas desligadas, todos ligados, mas no meio deste deslaçamento da vizinhança, da família alargada, da comunidade, da rede de amigos por aí fora. E eu, mais do que as 4 pessoas falaram antes de mim, que trouxeram algumas das coisas que eu poderia também referir e claro que da minha experiência confirmo totalmente daquilo que se retira da experiência de jornalismo escolar,
eu gostava de puxar aqui um bocadinho a nossa reflexão para o que vai além, não é? Até onde é que isto pode ir? Porque eu gosto muito, na vida em geral, nós temos sempre a opção de estarmos aqui a olhar muito o que é que eu posso agora fazer, agora o Musk, o que é que nos vai acontecer? E o que é que eu, desde que eu me levanto até que me deito, não é? No geral, posso fazer na minha vida, na minha casa, no meu universo mais próximo, na minha terra, por aí fora. E esse lado do jornalismo escolar é, para mim, das coisas mais relevantes que acontecem nesta experiência e também daquelas que mais me tocam, devo dizer. Porque o jornal escolar é uma experiência aliás, é desde logo o proporcionar experiências, e nós que lidamos com estes alunos e com estes professores, vezes sem conta que ouvimos a expressão: isto é uma experiência para o resto da minha vida, isto fica para o resto da minha vida. E a vida é feita disso, de facto, de coisas que vão ficando de uma maneira mais consciente ou não. É o ir a Lisboa à procura da entrevistada. O jornalismo escolar é isto. É ele fazer questão, lembrar-se, e vai a Lisboa à procura da entrevistada. É isto. Então é uma intervenção cívica, claro, intergeracional, que é muito importante, porque entrevistam os avós, porque fazem parcerias com o lar, como o Comunica fez ainda recentemente, em que eu vi lá no jornal, à porta da escola, lá estava a cabine parada e as cadeiras de rodas a sair. Isto também é jornalismo escolar. Isto também é jornalismo escolar. É uma intervenção intersocial. É uma forma de ter, nós nunca estamos em igualdade de circunstâncias, mas, no entanto, a preparar um trabalho para o jornal escolar, não é preciso grande equipamento, não é preciso grande equipamento em alguns estados. E não é preciso grande bibliografia em casa. É claro que isso está tudo em cada um, como está em cada um de nós, mas em ação, esbate-se. Isso é muito importante, como todos sabemos. E então, esta experiência de olhar à volta, contactar com o que está à volta, ir ao que está à volta, falar com quem está à volta, contactar com o jornal, neste caso, aqui no nosso trabalho, muito com o público. Um site, o site do público é um mundo, não é? E que os alunos não conhecem, portanto, vão tendo algum contacto já com isto. E eu, ontem, ao ouvir a apresentação dos resultados do BIU, eu tomei logo aqui nota de duas ou três alíneas das razões para a não participação em todo este universo e razões para a participação. Tirei três de cada, só para também não ser aqui muito exaustivo. Razões para a não participação: não valorização da voz dos jovens, inconsequência da participação. Sublinho inconsequência da participação. Falta de coragem, vergonha, medo de dizer algo errado. Já ouvimos aqui falar sobre isto. Inexistência de oportunidades de participação na localidade. Razões para a participação: identificação com os assuntos, aprender coisas novas, desenvolvimento pessoal e social, obter um resultado, provocar a mudança de algo, lutar contra algo. Sublinho, obter um resultado, provocar a mudança de algo. E agora, porque lidamos com muitos jornais escolares, com muitos alunos que fazem jornais escolares, com muitos professores que estão ligados a jornais escolares, eu, se calhar, para ilustrar aquilo que o meu raciocínio, vou trazer aqui vidas alheias, não é? E aquilo que eles contam deste lado que eu estou aqui a focar mais especificamente. Muito bem. Um espaço arqueológico em Castro Daire, eles ganharam um prémio com o trabalho que lá fizeram. Aquilo não estava visitável. Depois de terem feito o trabalho, a Câmara investiu, eram alunos do 9º ano, perceberam que o trabalho que tinham feito para este simples projeto em que quiseram participar tinha tido, de facto, um impacto significativo e pragmático, e a seguir a um segundo plano sobre tradições locais.
entre as quais a produção de peças de barro preto rebolhos por artesãos locais, surgiu um olhar inovador para esta prática artística. Um aluno de Almada, ainda nos tempos de Luís Maia no Mar da Palha, que fez uma reportagem, uma entrevista no Olho do Boi, um barco construído pela Companhia das Pescas Portuguesas, e que disse, foi uma coisa que gostei mesmo, foi uma coisa que diversificou as minhas capacidades como aluno, e não só como aluno, também como cidadão, constatar numa área tão curta uma assimetria tão grande. Ao lado está o Ginjal, que está todo arranjado, pronto para consumo turístico, e ao lado está um canto muito degradado. Essa constatação, para mim como cidadão, foi se calhar ainda mais relevante. Um aluno do Escrita Irrequieta, para o Boletim Público na Escola, que nós retomámos agora em janeiro, disse, não é um jornal escolar, é o único jornal da Branca. É o único jornal escolar, é o único jornal da Branca. E em cima disto tudo, uma coisa que um conselho que eu dou muitas vezes, que é, pensa em grande. É uma vez mais o ir a Lisboa. Porquê que não há de ir a Lisboa tentar entrevistar a senhora? Pensar grande. Estive numa escola ali de Arcozelo e estava a falar de entrevista e a perguntar-se quem é que vocês gostavam de entrevistar. E um disse que era o treinador lá do desporto que praticava, por aí fora, e há um que diz o Sérgio Conceição. Eu disse, vamos. É tentar, porque não tentar? Ligar para a comunicação do Porto e se calhar um dia o Sérgio vem aqui a Espinho fazer qualquer coisa e tem paciência para isto. Minutos depois ouço o meu nome na sala e estava o miúdo ao telefone a dizer, que eu tenho aqui a jornalista Bárbara Simões, ela disse para eu ligar para aí porque eu gostava de entrevistar o Sérgio Conceição. Grande, é isso. Isto é uma coisa muito, 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 muito importante. Aproximá-los, fazê-los sentir parte, até uma vez mais a questão da segurança, que aqui estávamos a falar dentro do jornal, fazê-los ali sentir parte de qualquer coisa que passa a ser mais familiar. Eu gosto muito deste lado dos jornais escolares. Falei. Ora bem, falta uma intervenção, porque não sei se viram no programa, mas diz assim, intervenção de Manuel Pinto a partir do projeto BIU. Eu deixei para o fim, também tenho os meus 10 minutos, não é? E gostava de partilhar convosco algumas notas daquilo que eu li e, digamos, e que fui refletindo dos resultados ainda não completamente tratados do projeto. E algumas coisas, se calhar, vão ser repisadas, mas eu acho que há aqui necessidade, de facto, de nós pormos em evidência ideias fortes, não é? Até para uma proposta que eu vou fazer no final desta pequena intervenção. E pronto, eu gostava de recordar um aspecto que foi dado no vídeo, a gente ouviu pouco, mas deu para perceber que nós temos um panorama dos médios escolares insuficientemente conhecido, não estudado, que precisamos de ver como é que podemos ou exigir daqueles que têm responsabilidades nesse campo, por exemplo, a Direção-Geral de Educação, que fez este trabalho de inventariação com dados até 2018, como se dizia, e que, entretanto, parou com esse trabalho. Aparentemente, pelo menos não conhecemos dados publicados. Acho que é pena. Nós tivemos já, isso permite-nos também ter uma percepção de como é que evoluímos. Nós tivemos já um panorama muito mais favorável, do ponto de vista, por exemplo, dos clubes, que eram, em muitos casos, um espaço de criação e de expressão e de publicação de muita iniciativa. Nós tivemos mais de 1.500 clubes em escolas básicas e secundárias neste país. Houve um movimento para incentivar tempos que não fossem só de aulas nas escolas e que tiveram combate até de gente que se diz progressista. Portanto, é preciso termos uma memória para podermos criar lutas que, de alguma forma, não percam a memória, digamos assim, na incorporação daquilo que pode ser um plano para o futuro. Portanto, eu gostava de recordar isso. É preciso reconstruirmos a memória do que é que isto pesa hoje na vida das escolas. Porque mesmo sendo menos, é de uma riqueza absolutamente espantosa, como todos aqui deram testemunho, e quem começa, e sobretudo, eu
digamos assim, aquilo, não li, nem de longe li tudo o que está já transcrito das entrevistas e das conversas que houve em várias partes do país, mas dá para perceber que é quase criminoso, digamos, nós esquecermos. Nós, digamos, fazermos de conta que quando falamos da realidade da educação e das escolas e das aprendizagens, que não há muita outra coisa que não é dita. Este não dito da vida escolar, da vida estudantil, da vida profissional de quem está a dar a sua vida por isto, digamos, é criminoso não passar isto para um limbo que ninguém, digamos, aprecia. E por outro lado, digamos, sublinhar a importância que também neste contexto tem o trabalho do BIU ou BAIU. Eu creio que com os resultados cá fora nós vamos ter uma documentação de um olhar que não é quantitativo, mas é qualitativo, e que creio que é talvez até mais importante, não é? Nós transmitirmos à comunidade em geral, aos decisores políticos, aos próprios responsáveis das escolas, etc., digamos, o peso que tem, a importância que tem para os alunos e para os professores. E já agora permitam-me este comentário, este desabafo. Ouvir a narrativa que os meios de comunicação social, em geral, fazem da escola, e ouvir e ler e ver e sentir isto que nós estamos aqui a ouvir nestes dias, há aqui qualquer coisa que não está bem. É ou não é verdade? Não é só... Aqui, neste caso, as percepções têm densidade. Não é? Têm densidade. Alguns aspectos gerais do que eu li sobre os resultados do público do BIU. Primeiro, a grande diversidade de projetos. E eu acho que essa grande diversidade não é apenas, digamos assim, de conteúdos ou de formatos. E essa é óbvia. Até um jornal moral nós temos na lista, não é? É a diversidade de géneros, de modo como é que eles aparecem. Pá? São histórias interessantíssimas de ver. Mais, alguns deles foram alunos, ou no caso uma aluna, aqui do caso da Branca, que eu li lá, não é? que tendo vivido 5 anos de uma experiência de um jornal escolar, foi para outra escola e foi ela que foi chatear o diretor da escola, foi tentar encontrar professores, falar um a um, e depois encontrou pelo menos o de multimédia que lá levou a coisa, e hoje o jornal existe e elas têm um papel, ela e uma amiga dela, que andaram nessa tarefa. E já ganhou um prémio. E já ganhou um prémio. Estão a ver, quer dizer, isto é absolutamente incrível o que está a passar. É incrível o que está a passar. Mas é a diversidade também depois no papel dos alunos, na inserção institucional, na fase de desenvolvimento em que cada projeto se encontra. Isto é uma vida a acontecer. O outro aspecto que eu acho que é interessante é a riqueza de experiência humana, estudantil, profissional, de quem se envolve nestes projetos. É uma riqueza humana incrível. Por isso é que eu dizia no início que nós, quando estamos a falar dos meios de comunicação escolar, nós estamos a falar da vida de pessoas que se joga ali, não é? E que muitas vezes é traduzida ali e é representada ali quando vão ao encontro de pessoas, seja o Sérgio Conceição, seja o moleiro da aldeia, né? Que ainda resiste. Um outro aspecto é a pouca atenção que a investigação científica tem dado a esta matéria. Eu acho que as universidades, os centros de investigação, o nosso centro de investigação, inclusive, precisam de valorizar mais, não apenas, digamos, nos cursos de educação, de formação de professores, etc., não se justificava que estudassem também estes lados, o lado, podemos dizer, noturno da escola, mas que é uma realidade extremamente brilhante e que, de facto, não é nada noturna, não é? É bem diurna. E, finalmente, prestar homenagem, peço desculpa se sou parte de alguma forma nisso, porque tenho pelo menos o coração no projeto, o papel que o público na escola tem tido desde os anos 90 na valorização de iniciativas
concretas. É o projeto, mas é depois o Concurso Nacional de Jornais Escolares e outros concursos, outros serviços que tem prestado para, digamos, ajudar a suportar estes projetos e criar motivações também nos alunos e nos professores. Quanto às experiências ligadas, as leituras que eu fiz, muitas delas tinham a ver com estes projetos que aqui estavam. E, portanto, era por isso que eu dizia que não gostava de ser muito repetitivo, mas alguns aspectos vou repeti-los. Mas apontei 10 pontos e vou lê-los rapidamente. São muitos os caminhos e muitas as possibilidades e formas de fazer esse caminho. É isso uma primeira nota que eu faço. Quer dizer, não há uma receita que seja universalmente válida, porque depende. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa da família que está a tentar fazer este ano um jornal da rádio no pré-escolar. E ela dizia, isto é uma maluquice que nos surgiu. Eu disse, não, há outra gente que está a trabalhar a rádio em meio escolar que pode, se calhar, ajudar-nos. Não é? Mas, portanto, as coisas estão sempre a acontecer. São muitos os caminhos e muitas as possibilidades e formas de fazer esse caminho. Segundo, os alunos são protagonistas, mesmo quando a iniciativa de criar, de acompanhar os médias escolares é dos professores. O horizonte é que os alunos sejam os protagonistas e, no entanto, os professores têm um papel crucial, como temos visto. Terceiro, é fundamental que fazer o jornal seja um prazer, uma fonte de descobertas, um espaço de investigação e de criação, uma nova forma de conhecimento e um espaço de reconhecimento. Os médias escolares são espaço, campo, tempo de experiências, aprendizagens, descobertas fundamentais para a vida pessoal e social dos alunos. Para perder a vergonha, aparecem muitos casos. Aprender a falar, aprender a colocar a voz. As escolas têm treinado, têm trabalhado isto. Vocês recordam-se do Calvin e Hobbes, que o público trouxe durante anos? Um dos exercícios do Calvin que ele levava para a escola era ter de apresentar um assunto à turma oralmente. Era um trabalho regular. Todas as semanas havia um aluno que tinha de apresentar 15 minutos ou 10 minutos, ou não sei o quê, um trabalho que ele tinha preparado oralmente. Isto é uma aprendizagem fundamental, digamos assim, porque nós podemos, e é um outro aspecto que eu gostava de sublinhar, é a importância que tem a escuta dos alunos e a escuta entre os alunos, mas para escutar é preciso depois aprendermos a falar também. Isto é uma aprendizagem, não é? É uma aprendizagem. Quinto, as instituições escolares só têm a ganhar em acolher, acarinhar, assumir institucionalmente os projetos de médias escolares, e conferindo-lhes a necessária autonomia. O controlo das direções pode ser altamente prejudicial porque instila nestes projetos a ideia de que estamos sempre controlados nesta casa, não é? Dentro das casas. Não, é preciso que sejam espaços de respiração, não é? E que isso seja promovido e não silenciado ou cortado. 6. Os médias escolares não têm fronteiras nem muros. Vão, na escola e fora dela, onde a escola, pela sua lógica disciplinar e curricular de funcionamento, às vezes dificilmente permite que se chegue. Tocam em cordas, entre aspas, que são temas, áreas, dimensões pessoais, que a escola habitualmente não toca ou tem mais dificuldade em tocar. Cabe-lhes aos médias escolares desvendar a própria escola e desvendar e interrogar o mundo. 7. A estética, a beleza, a arte não têm de estar separados dos médias escolares, como mostram muitas experiências, algumas delas das que estão aqui presentes no painel. A criatividade pode e deve ser aplicada nos conteúdos, mas também nas formas, nos grafismos, na diversidade das linguagens. 8. O jornalismo, o que ele tem de atenção ao que se passa, de promoção dessa atenção, de exercício da inquietação e da pergunta e de busca de fontes para ajudar a compreender o que se passa,
pode ser uma escola de vida dentro da escola. 9. A prática dos médias escolares não pode ser uma concessão, uma cedência, um gesto paternalista de compreensão que os jovens coitados têm que se entreter com alguma coisa. Não. É o reconhecimento de um direito que têm os alunos e que está consagrado numa lei maior que Portugal assinou, que se chama Convenção dos Direitos da Criança. Eles têm o direito de criar os jornais, de publicá-los. E os adultos têm o dever, a obrigação de lhes dar espaço para isso. Não é uma concessão da escola, não é uma concessão do Ministério, não é uma concessão dos adultos. E 10. A escola dos médias escolares pode ser um espaço-tempo mais nobre de os adultos descobrirem as pessoas que moram nos alunos e de proporcionar a estes alunos a experiência de serem reconhecidos como pessoas. É isto. Mudando o chapéu, quem quer intervir? Muda o chapéu para moderador. Ana, força. Era ele. Ora bem, da parte da mesa, alguém quer mais dizer alguma coisa? Estamos a 1h20 já, não é? Eu gostava de deixar aqui digamos, uma sugestão que tem a ver com estas várias inquietações que aqui foram levantadas e também o reconhecimento da importância das experiências que estão a ser feitas no campo dos médias escolares, que é este o tema deste painel dos médias escolares. Foi aberta agora um período de auscultação pública de um Plano Nacional de Literacia Mediática, relativamente ao qual nós temos margem para poder fazer sentir, conhecer as nossas preocupações. Se calhar era uma boa ocasião para fazermos chegar a quem está a coordenar esse plano algumas reivindicações neste terreno. Era uma sugestão que eu deixava, porque foram aqui manifestadas algumas preocupações que têm, digamos, do lado do Ministério, do lado do poder político, digamos, uma margem de ação possível, e depois nós não temos autoridade para continuarmos a fazer as queixas, senão a dizemos a quem, quando nos dá uma oportunidade, nomeadamente. Não sei se é uma coisa que nos parece bem, mas cada um fará o que entender nesta sugestão. E pronto, nós voltamos aqui às 2 horas, creio eu. 2h30. 2h30 afinal. E voltamos aqui a este mesmo anfiteatro.